Sérgio, tua equipe fora de casa tem momentos muito bons, mas às vezes tem alguns apagões. Seria até de leal da minha parte. Não, de apagão não, é isso que não é não. É isso que não é não. Vai perguntar velho, vai ver aí. Mas em relação a esses momentos, e aí, fora de casa, o Ceará ainda não achou aquela atuação que consegue fazer muito forte, quase que avassalador dentro de casa, e acho que até isso é impossível. Para essa partida você tem muitas mudanças, seria até desleal da minha parte cobrar uma vitória jogando muito bem, até pela falta de entrosamento. Mas você acha que esse resultado positivo vindo fora contra o Botafogo já seria um start a mais para buscar outros resultados no Campeonato Brasileiro da Série B? Sim, a gente tem que procurar um equilíbrio, né? Eu digo muito a eles o seguinte, que a gente dentro de casa é muito forte e fora a gente tem que se tornar forte, né? Até porque o adversário na sua casa procura se impor, né? E a gente tem que ter um equilíbrio dentro do jogo para que a gente possa buscar o resultado, né? Você citou apagões, a equipe não tem apagão, a equipe perde um pouco a concentração, isso aconteceu no jogo do Avaí que nós erramos, né? Digo que aconteceu no jogo do Tupi também, isso é uma questão que nós resolvemos internamente. Então a equipe precisa estar mais concentrada o tempo inteiro, sabendo que tem um adversário que vai procurar o gol a cada momento, pelo fato de estar jogando em casa. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter e aumentar o nível de concentração. Nessa partida você já ganhou o retorno do Cametá, já poderia contar de outros, mas alguns não podem jogar a Copa do Brasil. Importante nesse afunilamento você ter boas peças, principalmente o Cametá retornando, já que não tem 6 jogadores por conta de questão de jogar. Copa do Brasil a gente realmente tem atletas aí importantes que não têm condição de jogar, né? Mas como a gente conseguiu montar um grupo assim bem homogêneo, jogadores com qualidade, a gente continua muito forte dentro dessa competição. O Sérgio, sobre o Thiago Cametá, era isso aí que eu queria saber, né? Ele entra no lado direito, o Thalisson não vai poder atuar, o Eduardo vai para a esquerda. O que é que você ganha, o que é que você perde com essas mudanças? O Eduardo indo novamente para a esquerda, disse que não tem nenhuma dificuldade com isso, inclusive gosta até de jogar na esquerda e com a camisa 6, Sérgio. Ele disse que não tirasse essa camisa de número 6 dele, porque ele vai ficar chateado com você. A numeração está fixa, né? Então o Eduardo já pegou essa camisa 6 para ele. E eu sei que o Eduardo também gosta de jogar do lado esquerdo, até porque foi meu atleta lá no São Bernardo e ele sempre dizia que gostava de jogar do lado esquerdo, a gente usava ele do lado direito, como estamos usando aqui no Ceará. A questão do Cametá está fora, mas eu também acho que ele está produzindo muito bem desse lado. Agora temos aí o Cametá à disposição, ficou muito tempo fora. E aí é importante o Cametá estar entrando, que é um jogador que tem boa saída, tem boa dinâmica, está melhorando no aspecto defensivo também. Então a gente ganha que o Eduardo está numa posição que ele gosta de jogar, né? E o Cametá que é especialista desse lado, para a gente ter essa saída com bastante velocidade, até com a bola dominada, que o Cametá gosta muito de sair com essa bola dominada. E isso dá uma condição de você, é o lado forte do adversário, né? O adversário tem um lado muito forte do lado esquerdo, e a gente vai ter o Cametá ali para ter esse confronto. O Sérgio, ainda sobre o sistema defensivo, você vai ter que conservar o Sandro, o Valdo não vai poder jogar e o Charles está retornando. O Sandro, na concepção de alguns comentários em relação ao jogador, ele tem alternado boas e partidas razoáveis, né? Como é que você tem avaliado a questão do Sandro? O que é que você espera desse jogador ainda, Sérgio? Bom, eu conheço o Sandro, trabalhou conosco aí 1 ano, né? Em 2014 e foi muito bem. O Sandro é um zagueiro vigoroso, um zagueiro que tem muita força na marcação. Mas um cara, eu entendo que a gente tem 5 atletas na posição de muita qualidade. E o Sandro está entre eles, cada qual com a sua característica. O Sandro teve um período fora, machucou. E a gente sabe que, apesar de nós estarmos aí no 7º mês do ano, é um jogador ainda que precisa ganhar ritmo, que eu sei que é um atleta que vai nos ajudar bastante. De 11 jogos na Série B, você só tem 2 derrotas, né? Então um nível elevadíssimo. Então nós não temos muito o que questionar em relação a essa competição. Qual é a diferença de disputar uma Série B para uma Copa do Brasil? Essa é a nossa curiosidade. A diferença é que você tem que saber usar o regulamento, né? É uma partida de 180 minutos, são 2 jogos. Você agora tem a questão do gol fora de casa, né? Que a gente tem que saber aproveitar também. Não pode se encolher, mas eu digo que a gente tem que ir lá fazer um bom resultado para trazer a decisão diante do nosso torcedor. É isso que a gente vai procurar fazer. A competição ela é diferente no sentido de ser mata-mata, onde você precisa estar muito bem nesses dois jogos para poder avançar dentro da competição. O Ceará já foi muito longe na Copa do Brasil,
inclusive sob o seu comando. Qual que é o pensamento em relação à tática para esses jogos fora de casa? Você acha que esperar aqueles 20 minutos de conhecimento, até porque vocês conhecem o Botafogo mais de ver, né? Não jogou, até por ele ser adversário diferente. Como analisar esse adversário como que é o Botafogo? Sim, eu entendo que você tem que segurar o ímpeto do adversário, mas nunca se encolher, né? Eu acho que você se encolher demais, você acaba sofrendo uma pressão muito grande e, consequentemente, você acaba tomando gol. Eu acho que a marcação ela tem que ser um pouquinho adiantada para que você incomode o adversário sabe que se tomar um gol também fica complicado, né? Porque tem peso, e é isso que a gente tem que procurar fazer, conter o ímpeto do adversário, mas agredi-lo, né? Não se expor tanto, né? Saber usar contra-ataque, essas situações que pede o jogo, né? E o adversário, de repente, também nem faça tanta pressão, porque sabe que tem a segunda partida, né? O jogo não se decide na primeira partida, na verdade se decide na segunda, mas se você se expor muito e você não der a possibilidade para um dos dois, você acaba que levando uma vantagem para o segundo jogo, e a gente quer trazer essa vantagem para a Fortaleza. Devem até ser 6 mudanças, novidades no teu time. O que muda em relação à parte tática ou não muda, só mudam as peças? Muda as peças, né? Hoje a gente trabalha com 2 homens com uma característica quase que semelhante, né? Nós abrimos mão da velocidade, né? E com a saída, deixando o Rafael aqui, a gente tem 2 opções e as opções são de velocidade. Então você acaba tendo jogadores que têm mais velocidade em situação de contra-ataque, né? E isso muda um pouco, né? Mas assim, característica do time vai mudar nesse sentido, mas a postura não vai mudar, porque a gente vai ser um time com a mesma postura que a gente vem jogando, até porque está todos trabalhando e vendo a maneira que a gente está desenvolvendo. Há muito preconceito quando um time de uma divisão enfrenta um time de outra divisão, né? Como é que você observa o Botafogo? Série C, mas o líder do seu grupo. Eu muito respeito, né? A gente acompanha alguns jogos aí, né? Eu conheço o Itamar, que ele trabalhou lá no Santo André, sei da capacidade do trabalho dele, foi campeão paranaense com o Operário, tem um time muito bem armado, é um time que trabalha com muita velocidade, né? Os jogos que a gente viu foi sempre em campo bom, né? O campo do Botafogo é um campo bom, jogou no campo do América, jogou lá no Mangueirão, e sempre com muita qualidade, jogou contra o Confiança com muita qualidade. Então é um time que tem qualidade e merece todo o respeito. É um jogo que a gente tem que trabalhar com muita intensidade para poder trazer uma decisão para casa. Tem esse negócio de Série B, Série C, vai ser um jogo difícil, Sérgio? Não, vai ser um jogo difícil. Tem jogadores lá, o Val, por exemplo, é um jogador do Flamengo, né? Então tem qualidade, né? A gente não pode achar. O Plínio jogou no Sampaio, um zagueiro que tem qualidade. O Michel Alves é um goleiro que jogou Vasco. Então o Botafogo tem jogadores rodados e jogadores experientes com qualidade. É jogo duro, a gente tem que trabalhar com muita concentração para a gente trazer essa decisão para casa.